Muito bem, estamos aqui de volta para dar continuidade nesse comentário bíblico para você, tipo videoteca, onde estamos comentando a Bíblia capítulo por capítulo, verso por verso. Esse é o único canal no YouTube que faz isso. Há canais que leem a Bíblia para você, até é só ler a Bíblia, não é? Mas esse canal comenta para que você tenha uma visão mais clara. Claro que nós não somos a última palavra no comentário, você sempre pode estudar mais, aprender mais, pesquisar mais e descobrir coisas novas nas Escrituras. Mas trazemos uma ideia clara para que você possa compreender melhor as Escrituras. Nós estamos no capítulo 38 de Jeremias. No final do capítulo 37, verso 21, diz que o rei Sedequias ordenou que no atacar que desse um bolo de pão a cada dia a Jeremias da Rua dos Padeiros, até que se acabou todo o pão da cidade. E assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Agora, no capítulo 38, Jeremias vai ser lançado no calabouço. Parece que acabou o pão, e aí puseram Jeremias de volta lá no calabouço. Não é? Quando a Babilônia então cercou novamente, o povo buscou os conselhos de Jeremias. Por causa disso, os oficiais do rei reclamaram que a mensagem de Jeremias estava tirando o ânimo dos defensores da cidade e pediram que o rei ordenasse a sua morte. Por saber que Jeremias era um profeta de Deus, Zedequias não quis ordenar sua morte, nem tampouco quis se arriscar a ofender seus oficiais. Jeremias se parece um pouco com Pilatos, que recusou a tomar decisão, mas não hesitou em dar aos acusadores de Jeremias a liberdade de fazer o que bem entendesse com ele. Diz somente: eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós. Jeremias 38, verso 5. Os oficiais foram diretamente para o átrio da guarda, da prisão, e jogaram Jeremias numa cisterna cheia de lama para ali ele morrer. O profeta teria morrido no fundo da cisterna se não fosse a coragem e a fé de Ebed-Meleque, um etíope africano, servo do rei. Esse homem teve a coragem de falar com o rei, pedindo pela vida de Jeremias. Mas uma vez o rei facilmente concordou. O rei tanto concordava com aqueles que faziam mal como aqueles que queriam fazer bem, não é? Então Ebed-Meleque o libertou com a ajuda de 30 homens, tirou Jeremias daquela cisterna. Esse etíope, morando longe da sua terra natal, que era a África, a Etiópia, a África Central, serve como um exemplo extraordinário da graça de Deus. Quando o próprio povo de Deus tinha rejeitado a mensagem de Jeremias, o Espírito Santo fez com que lhe tocasse o coração desse gentil, que não era do povo, mas que creu na palavra profética. Por causa da sua fé, Ebed-Meleque foi poupado, com todos os maus oficiais morreram. A palavra Ebed-Meleque significa servo do rei, não é? Jeremias, então, 39, 16 a 18, mostra como os oficiais acabaram morrendo e ele foi poupado. 700 anos mais tarde, outro etíope teve uma também maravilhosa experiência de salvação em meio a um período de descrença em Israel. Atos capítulo 8, verso 26, fala do superintendente de Candace, rainha dos etíopes, que voltava de Jerusalém e teve um encontro com Felipe, onde esse superintendente etíope pediu para ser batizado e voltou para a sua terra, e depois disso a gente sabe que houve uma grande conversão na Etiópia. Jeremias, ainda capítulo 38, nós vamos ver do verso 14 a 28, a terceira entrada no templo. A dúvida e a covardia do rei Zedequias foram um forte contraste ante a fé e coragem de Ebed-Meleque. Muito embora o rei soubesse que Jeremias estava pregando
a mensagem autêntica de Deus, ele não estava disposto a desgostar seus oficiais e seguir os conselhos de Jeremias. Quando o cerco da Babilônia ficou mais apertado, o rei chamou Jeremias mais uma vez para uma reunião a sós com ele. O encontro anterior criara uma situação muito delicada entre o rei e seus amigos, razão porque agora escolheram um lugar secreto para encontrar com o profeta. Ele decidiu que a reunião seria feita na terceira entrada do templo, a parte mais interior do átrio, em torno da casa de Deus, visto que era o único lugar na cidade onde ele não podia ser visto pelos olhos curiosos de seus amigos que nada queriam com Deus. Nessa reunião, Jeremias encorajou o rei a obedecer a Deus e se render à Babilônia, que ele viveria. Senão, ele e sua família morreria. Zedequias, tal como muitas outras pessoas, adiou a sua decisão ao enfrentar a questão fundamental para a sua vida, a fim de evitar a perda e o respeito de seus conhecidos. Suas últimas palavras refletem a atitude que resultou na sua morte. Jeremias 38, 24 a 26. Ninguém sabia essas palavras, e não morrerás. Quando ouvindo os príncipes que falei contigo, vierem a ti e te disser, declara agora que dissesse ao rei o que ele disse, não nos encubra, e não te mataremos. Então lhes dirá, apresentei a minha humilde súplica diante do rei, para que não fizesse tornar a casa de Jonatas para morrer ali. Era o que Jeremias recebeu a instrução para dizer. Vamos agora ao capítulo 38, onde Jeremias é lançado no calabouço e quase que o profeta morre ali. Ouvindo, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, e Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo, assim diz o Senhor, aquele que ficar na cidade morrerá à espada, à fome e de pestilência, mas quem for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Então Jeremias pregava que ele se rendesse para viver, e os que ficassem e resistissem iam morrer ou à espada, ou à fome, ou da peste. E quando os oficiais ouviram isso, essa palavra pareceu-lhes mal aos olhos, porque Jeremias pregava que eles deveriam se render. Assim diz o Senhor, essa cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e ele a tomará. Jeremias declarava isso claramente, e disseram os príncipes ao rei, morra esse homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra, que restam na cidade e as mãos de todo o povo, dizendo tais palavras, porque esse homem não busca paz para esse povo, senão o mal. Eles ficaram tão indignados que eles disseram, esse homem é um traidor, que ele morra, ele não busca paz, ele enfraquece as mãos daqueles que defendem a cidade. E disse o rei Zedequias, eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode contra vós. Ei, rei fraco, não é? Quando os oficiais seus lhe falam isso, ele entrega Jeremias nas mãos, está na vossa mão, porque o rei não pode nada contra vós. Então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Então eles lançaram ali, esperavam até que no calabouço talvez houvesse água, para que Jeremias fosse afogado ali naquele calabouço, não é? Que era o tipo de um poço. Quando Jeremias chegou lá embaixo, não tinha água, mas tinha lama. Jeremias ficou lá todo atolado na lama, no escuro, lançado naquele calabouço. Deixaram lá Jeremias para Jeremias morrer à míngua, não é? Sem pão, sem comida, sem água ali no fundo do calabouço, só lama. Jeremias ali todo atolado no meio daquela lama. Pode imaginar o que Jeremias sofreu.
né? Mas ouviu, pois, Ebed-Meleque. Ebed-Meleque significa o servo do rei, o etíope, um eunuco que estava na casa do rei, que tinha metido a Jeremias no calabouço. Estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. E esse Ebed-Meleque vai interceder agora pela vida de Jeremias. Logo, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo, esse servo se arriscou, ele era servo do rei, mas ele vai interceder pela vida de Jeremias, dizendo, ó rei, senhor meu, agiram mal esses homens em tudo que fizeram a Jeremias, o profeta, lançando no calabouço. De certo, morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Ebed-Meleque lembra e pede pela vida de Jeremias, intercede. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo, toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço, antes que morra. Olha só, o rei permitiu que os oficiais lançassem. Agora, quando Ebed-Meleque pede, ele também diz, toma lá 30 homens e tira, não é? Esse rei Zedequias, ele vai conforme o vento, né? Um pede uma coisa, ele faz. Outro pede, ele também faz. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos, e roupas velhas e bocados, e desceu-os a Jeremias no calabouço por meio de cordas. Desceu uns bocados, desceu uma comida para Jeremias, ali no calabouço, e disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias, põe agora esses trapos velhos e rotos, já apodrecido nas covas dos teus braços, por debaixo das cordas. E Jeremias o fez assim, põe aí esses trapos velhos, põe aí nesse torno dos braços, e puxaram Jeremias com as cordas e o tiraram do calabouço. E ficou Jeremias no átrio da guarda, não é? Se não fosse a misericórdia de Ebed-Meleque, Jeremias tinha certamente morrido ali. Então enviou o rei Zedequias e fez vir à sua presença Jeremias, o profeta, a terceira entrada que estava na casa do Senhor. E disse o rei a Jeremias, pergunte uma coisa, não me encubras nada. O rei então foi de novo consultar Jeremias e pediu, eu vou te perguntar, você não me encubra nada. Disse Jeremias a Zedequias, se eu te declarar com certeza não me matarás. Jeremias já estava certo que se ele falasse mesmo, o rei ia ficar tão irado que ia matar. E ele então disse, se eu te declarar com certeza não me matarás, e aconselhando eu, ouvir-me-ás. Então jurou o rei Zedequias a Jeremias em segredo, dizendo, vive o Senhor que nos fez essa alma, que não te matarei, nem te entregarei nas mãos desses homens que procuram a tua morte. Agora o rei faz uma promessa de proteger a Jeremias. Então Jeremias disse a Zedequias, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, se voluntariamente sair aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e a cidade não será queimada, e viverás tu e a tua casa. Olha aí, Jeremias deu mais uma chance de Zedequias poupar a vida dele, de seus familiares, e evitar o incêndio da cidade. Tudo que Zedequias tinha que fazer no meio daquele cerco, que já estava chegando ao final, a paciência do rei da Babilônia acabando, era ele sair, se render, fazer tratado de paz, a cidade seria preservada e a vida de sua família também. E olha que Jeremias vai dizer, verso 18, mas se não saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue a cidade na mão dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás da mão deles. A ira vai ser pior, porque você não se rendeu, eles vão tomar a cidade e a vão queimar.
A cidade não será preservada e você ainda será levado cativo, sem contar sua família vai sofrer. Então disse o rei Zedequias a Jeremias: receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus. Olha só o temor dele, ele temia que se ele se rendesse, que caiu os judeus iam matá-lo lá. Receio-me dos judeus que passaram para os caldeus, que me entreguem nas suas mãos e escarneçam de mim. Ele estava com medo da vergonha, que eles iam dizer: você não quis se entregar, agora se entregou. Disse Jeremias: não te entregarão, ouve, te peço a voz do Senhor. Ele não queria ouvir a voz do Senhor, conforme a qual eu falo, e bem te irá e viverá a tua alma. Ouve a voz do Senhor. Como é bom ouvir a voz do Senhor, porque quando nós ouvimos a voz do Senhor, Jeremias 38, 20, guarde isso. Quando ouvimos a voz do Senhor, a qual ele falava, bem te irá e viverá a tua alma. Você quer ir bem? Ouve a voz do Senhor. Você quer que a tua alma viva? Ouve a voz do Senhor. Era a palavra de Jeremias para Zedequias, mas essa palavra também serve para nós. Você quer ir bem? Ouve a voz do Senhor. Você quer que a tua alma viva? Ouve a voz do Senhor. Mas se tu não quiseres sair, essa palavra que me mostrou o Senhor, eis que todas as mulheres que ficam na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia. Então, as mulheres serão levadas para serem abusadas lá pelos príncipes. E elas mesmo dirão: os teus pacificadores te incitaram e prevaleceram contra ti. E agora que se atolaram os teus pés nas lama, eles voltaram atrás. Assim, a todas as tuas mulheres e a teus filhos levarão os caldeus, e tu não escaparás das suas mãos. Antes, pela mão do rei da Babilônia, será preso, e essa cidade ele queimará. O rei vai te prender, tuas mulheres serão levadas, teus filhos, e ele vai queimar essa cidade. A cidade vai ser destruída. Então, disse Zedequias a Jeremias: ninguém saiba essas palavras e não morrerás. Ele falou: olha, essas palavras que você disse, fique quieto, ninguém saiba, você não vai morrer. E quando os príncipes, ouvindo que falei contigo, vierem a ti e disserem: declara-nos agora o que disseste ao rei, não lhes encubras e não te mataremos. E disseram também: que te disse o rei? Então lhes dirá: eu lancei a minha súplica diante do rei, para que não me fizesse tornar a casa de Jonatas para morrer ali. O rei disse: quando vierem perguntar a ti por que você disse ao rei, você vai dizer que apenas suplicou ao rei para não te lançar ali. Vindo, pois, todos os príncipes a Jeremias, interrogando, declarou conforme todas as palavras que o rei lhe havia ordenado, e o deixaram, porque não se revelou o negócio. Então eles vieram, pressionaram, Jeremias falou o que o rei mandou. Eu apenas lancei minha súplica diante do rei, para eles não saberem o que Jeremias tinha aconselhado ao rei, porque se eles soubessem que Jeremias tinha aconselhado o rei a se render, certamente eles matariam Jeremias. E ficou Jeremias no átrio da guarda até o dia que foi tomada Jerusalém. Infelizmente, o rei não se rendeu, o rei não ouviu a palavra de Jeremias. Zedequias permaneceu: amanhã eu faço, depois da manhã, com uma esperançazinha, quem sabe o rei da Babilônia desistisse, e ficou Jeremias até o dia em que foi tomada Jerusalém. E ainda ali estava quando foi tomada Jerusalém. Jeremias permaneceu preso bastante tempo, durante todo o cerco da cidade. Zedequias teve chance de se render, não se rendeu. Jeremias está preso no capítulo 37, no capítulo 38, lançado no calabouço, permanece preso no átrio da guarda, mas o rei não ouve a palavra do Senhor para se render e viver. E com isso, a cidade vai ser tomada. Capítulo 39, que é o próximo capítulo que nós vamos ver.
nós vamos ver a cidade vai ser tomada, Jerusalém é tomada e Jeremias vai se livrar das mãos do rei. O rei da Babilônia vai soltar a Jeremias, não é? Nós vamos ver agora no capítulo 39 a queda da cidade. Depois de viver 18 meses cercado pelo inimigo, os habitantes de Jerusalém chegaram ao estado de antropofagia, de comer suas próprias carnes. Quase um terço da população morreu das doenças. Como Jeremias havia dito, uns seriam mortos à fome, outros à espada e outros pela peste. Quase um terço da população morreu de doenças e de fome. Dificilmente podemos imaginar o horror daquela cidade superlotada, mal cheirosa pela sujeira, doença e fome. Mas o que ainda é mais difícil de entender é como o povo podia continuar a ignorar as mensagens de Jeremias e se recusar a voltar-se para Deus. Jeremias, capítulo 39, finalmente vem a queda da cidade. Quando o inimigo finalmente abriu a brecha principal do muro de Jerusalém, o rei Zedequias entendeu que já não restava mais esperança para a cidade. Agindo como um covarde, ele fugiu com o seu exército durante a noite para escapar com vida. Os cidadãos, abandonados e indefesos, foram massacrados pelos invasores. Os invasores finalmente entraram, começaram a matar a espada, e em um dia morreram tantos pela espada quanto tinham morrido durante o cerco, de acordo com Ezequiel, capítulo 5, verso 12. E isso aconteceu no dia 9 de julho de 586 a.C. A cidade de Jerusalém caiu sob o domínio absoluto de Nabucodonosor, segundo Reis, capítulo 25, verso 3. Apesar de ter fugido de Jerusalém, o rei Zedequias não saiu melhor do que seus infelizes súditos. Foi capturado e seus filhos e oficiais foram mortos diante de seus olhos. Depois ele teve seus olhos vazados. Imagine só a última imagem que ficou em Zedequias antes de ter os seus olhos furados. Foi a morte de seus filhos. E foi levado à Babilônia, onde morreu numa cela, em uma prisão. Tudo porque não ouviu a palavra de Jeremias. Capítulo 38, a última chance de Zedequias fazer seu encontro secreto, mas ele não ouviu. O exílio final, capítulo 39, verso 8 a 18. Nabucodonosor não mostrou um mínimo de misericórdia para com os judeus, uma vez que eles tinham se portado sempre como um povo rebelde contra o seu domínio. Na época dos dois exílios anteriores, 605 e 597 a.C., Nabucodonosor só tinha levado um pequeno grupo de reféns e tinha deixado a maioria do povo ainda em seu país. Porém, nesse terceiro exílio de 586, todos foram levados cativos, com exceção os mais pobres. Dessa forma, Jerusalém ficou completamente arrasada. Para se assegurar de que a cidade nunca mais seria usada como fortaleza, Nabucodonosor destruiu o templo por ter sido um símbolo da resistência judaica. A cidade podia ter sido preservada, o templo podia ter sido preservado. Tudo o que Zedequias tinha que fazer era se render, ouvir o conselho de Jeremias no final do capítulo 38, mas ele não ouviu. E porque não ouviu, a cidade foi incendiada, o templo foi destruído, aquele grande templo que Salomão havia construído. Nabucodonosor não teve piedade, deixou os pobres, cidade completamente arrasada. Vamos então ao capítulo 39, um capítulo triste, que é o capítulo que depois vai dar o livro de Lamentações de Jeremias, não é? No ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, esse mês 10º é o mês que se leu, dezembro, né? Veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram.
Esse cerco vai durar ainda 18 meses. No ano 10º, tá vendo? No ano 9º aconteceu o cerco. No ano 10º, foi no 10º mês de dezembro. A cidade vai cair em julho, vai cair, não é? No ano 10º, agora 1,5 ano depois, no ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, se fez a brecha na cidade. Aí finalmente arrebentaram o muro, se fez a brecha e entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e pararam na porta do meio. Durante esse tempo, Zedequias teve chance. Note que a cidade foi cercada no ano 9º, foi no ano 10º. E pararam na porta do meio, os quais eram Nergal, Sarezer, Sangar-Nebo, Sarsequim, Rabi-Sarsis, Nergal-Sarezer, Rabi-Maque e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. E sucedeu que, vendo Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram então e saíram de noite da cidade. Covardemente se retiraram aqueles homens de guerra, Zedequias também, pelo caminho do jardim do rei, pela porta dentre os 2 muros, e saiu pelo caminho da campina. Eles aproveitaram de noite e fugiram, pensando que ia escapar com vida. Mas o exército dos caldeus os perseguiu, alcançaram Zedequias, já nas campinas de Jericó. Zedequias já tinha ido longe, já estava chegando nas campinas de Jericó, e o prenderam, e fizeram ir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a Ribla na terra de Ramate, e ali o rei da Babilônia o sentenciou. Prenderam a ele, seus filhos, seus capitões, seus homens de guerra, e o rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla, à sua vista. Também matou o rei da Babilônia todos os nobres de Judá, todos aqueles que haviam fugido com o rei Zedequias, e arrancou os olhos de Zedequias. Coisa terrível, não é? As últimas imagens dele foi ver a sua corte sentenciada, seus filhos, tudo porque não ouviam a voz de Jeremias, no final do capítulo 38. Que não era a voz de Jeremias, era a voz do Senhor, como Jeremias 38, 20 disse: não, se não te entregares, ouve, te peço a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo, bem te irá viver a tua alma. Mas ele não ouviu. E o que aconteceu? O rei matou todos os nobres, arrancou os olhos a Zedequias, pegou os olhos, arrancou fora e atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. Ele vai cego, atado. Aqui lembra quando Sansão foi preso pelos filisteus, que eles furaram os olhos e levaram ele em cadeias para a Filistéia. E aqui ele vai com 2 cadeias de bronze, levado à Babilônia, cego. Quem sabe esse caminho que ele foi, meditava: meu Deus, por que eu não ouvi a voz de Jeremias, não é? E os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo e derribaram os muros de Jerusalém. E o resto do povo que ficara na cidade, e os rebeldes que se tinham passado por ele, o resto do povo que ficou, levou Nebuzaradã, capitão da guarda, para a Babilônia. Levou a todos, quase, todo o resto do povo, os que não foram mortos ali, os que não morreram pela fome ou pela espada, os que não morreram da peste, foram levados cativos. Mas os pobres dentre o povo, que não tinham nada, deixou Misaburadã, capitão da guarda, na terra de Judá, e deu-lhes vinhas e campos naquele dia. Falou: olha, come aí, vocês são pobres, toma essas vinhas e campos naquele dia. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, capitão dos da guarda, dizendo: olha, Jeremias é conhecido do rei, o rei
Deus falou ao coração do rei, ele preservou a Jeremias. Toma e põe sobre ele os olhos, e não lhe faças nenhum mal. Antes, como ele te disser, assim procederás para com ele. Certamente Nabucodonosor ouviu a fama desse profeta, ouviu o que esse profeta dizia, toma, põe os olhos nele, mas não lhe faça mal, e como assim ele te disser, assim procederá para com ele. Desse modo, Nebuzaradã, capitão dos da guarda, ordenou Nebuzazba, Rabi Sarsis, Nergal Sarecer, Rabi Magi e todos os príncipes, rei da Babilônia. Foi a ordem dada não só ao capitão da guarda, mas a todos os príncipes do rei da Babilônia, mandou retirar Jeremias do átrio da guarda e os entregar a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse à sua casa. E ele ficou entre o povo. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encerrado no átrio da guarda, dizendo: vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus Israel: eis que eu trarei as minhas palavras sobre a cidade para mal, e não para o bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. Lembra que Ebed-Meleque teve misericórdia de Jeremias no capítulo 38, tirando do calabouço. E veio então a palavra do Senhor, dirigida a Ebed-Meleque: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus Israel: eis que trarei as minhas palavras sobre a cidade para mal, e não para bem, se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu te livrarei aquele dia, diz o Senhor, e não será entregue nas mãos dos homens, perante cuja face tu temes. Olha só, por causa do bem que Ebed-Meleque fez a Jeremias, ele não seria entregue nas mãos daqueles homens, perante cuja face tu temes, a promessa de guardar a vida dele, porque certamente te salvarei e não cairás a espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiasses em mim, diz o Senhor. Ebed-Meleque arriscou a sua vida, confiando, por isso ele não caiu nas mãos daquele povo. Amém? Com isso nós concluímos mais um capítulo de número 39, um dos capítulos mais tristes, aonde finalmente Nabucodonosor derruba os muros, entra na cidade, manda incendiar a cidade, solta Jeremias, manda que tivesse misericórdia, leva todos cativos. A sentença de Zedequias veio por não ouvir a palavra do Senhor. Bem, nós vamos voltar para o capítulo 40. Jeremias fica em Mispa com Gedalias, não é? Jeremias vai ficar ali aos cuidados de Gedalias. Capítulo 40 e capítulo 41, Gedalias vai acabar sendo assassinado. Gedalias ficou como governador da cidade. Nós vamos ver isso melhor no capítulo 40 e 41. Capítulo 39, capítulo triste, a queda de Jerusalém, não é? A queda de Jerusalém, a morte dos filhos de Zedequias, a prisão de Zedequias, os olhos arrancados de Zedequias, furados, coisa muito triste, porque não ouviu a palavra do Senhor. Que esses dois capítulos nos sirvam para tentar ouvir. O ponto central deles é isso. Ouve, te peço, 38:20, a voz, Senhor, conforme a qual eu te falo, e bem te irá e viverá a tua alma. Ouve a palavra do Senhor, para bem te ir e a tua alma viver. Não siga o mau exemplo de Zedequias. Ouve a palavra do Senhor. Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Se você gostou, coloque aí um sinal do joinha. Se você ainda não subscreveu o nosso canal, subscreva e nos ajude a divulgar. Estamos
trazendo um comentário de toda a palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Amém.